Pois é, meus lindos. Como é que vocês estão, hein? Que semana difícil de sobreviver, hein? De ultrapassar. Até por isso, o programa de hoje está com delay, né? Eu ia gravar na sexta-feira, mas estava fazendo um treino regenerativo, se é que vocês me entendem. E só estou gravando no sábado, porque eu fui num festival na quinta-feira. E depois que você passa dos 30, a recuperação para um festival não é nada agradável. E nós vamos falar de muita coisa aqui. Aliás, agradecer vocês, porque vocês mandaram uma enxurrada de perguntas. Nós vamos falar aqui do casamento em Barcelona, né? Tem muita gente que me mandou perguntas aqui. Vamos falar de Luxemburgo no Corinthians, vamos falar de Diniz na seleção brasileira, do mercado de transferências, do Tugão, da Alemanha e não só. E, obviamente, vamos falar bastante de cervejola, né? Aqui, ó, hoje eu vou tomar uma São Miguel com vocês. Cerveja de Málaga, uma cerveja corrente na Espanha, né? Uma cerveja como se fosse uma Skol na Espanha. Mas o interessante dela é que ela leva o nome da minha terra lá em São Paulo, né? São Miguel, só faltou o paulista aqui. Mas isso não tem nada a ver com o programa de hoje. E o que tem a ver é que a gente precisa acertar contas. Então, bora! Mas antes de mais nada, uma novidade importante aqui, parceria com a KTO no nosso canal do YouTube. Eu estou deixando o link na bio desse vídeo para vocês fazerem o registro lá com o promo code QUESADA e já ganharem 20% no primeiro depósito. Tamo junto com a KTO também no Gelada com Quesada. Saúde para vocês. Maneirem no final de semana. Não façam que nem eu. Tem muita pergunta do casamento e o casamento vai ser um tema inerente aqui no programa. Ele vai ir, vai voltar. A gente vai ficar falando disso basicamente em vários momentos. Para quem não sabe, Marcelo Beckler e Clara Albuquerque, meus companheiros de TNT Esportes, né, os correspondentes, casaram no último final de semana, no último domingo. A gente foi convidado para o casamento. Talvez, se a Clara soubesse o nosso estado etílico, ela não teria convidado. Ou pelo menos me convidado, né? Porque o Fred era o padre. Mas a verdade é que o casamento foi uma experiência muito legal. Uniu o grupo bastante, ainda mais, né? A gente não foi só um dia de casamento, a gente chegou lá na sexta-feira, né? Eu e o Fred ficamos numa espécie de pensão, porque as coisas em Barcelona são muito caras, né? E mesmo as coisas baratas, que na verdade deveriam ser baratas, são caras. A gente arrumou uma pensão ali bem localizada no centro de Barcelona, no meio da bagunça, caro pra caramba, com o banheiro compartilhado, né? Ou seja, a gente tinha o nosso quarto, mas era como se fosse um apartamento e o banheiro era compartilhado. E meio roots, assim, vou falar pra vocês que não era um negócio maravilhoso. Também já fiquei em lugar pior e paguei. Então, assim, pra falar a verdade, foi uma boa experiência. Só no último dia que começaram a surgir baratas no quarto e aí foi a hora que eu abandonei o Fred e peguei o avião para Portugal. Mas pronto, nós chegamos na sexta-feira lá e na própria sexta-feira tava lá a família do Beckler, a família da Clara, os amigos deles também. A gente saiu para uma balada chamada Bestial. O que tem tudo para dar errado só pelo nome, né? Ou besta ou bestial. No meu caso, eu fui uma besta. Não vou contar tantos detalhes assim dessa sexta-feira, porque vai virar um fun fact no MFM Debate e eu quero guardar para lá. Mas posso dizer para vocês que na sexta-feira a gente já enfiou o pé na jaca, já foi puxado, com pitadas e doses de Jägermeister. Para quem não conhece, pesquisa o que é esse demônio em forma líquida. E, cara, e aí tem muita coisa engraçada de sexta-feira. Depois no sábado, o pessoal foi ficar, né, o Beckler e a Clara com a família deles e tal, e a gente foi para uma praia em Barcelona. Uma praia, não era barceloneta, era uma praia um pouco menos mainstream, né, um pouco menos procurada lá, mas uma bela praia. Fizemos um dia inteiro de praia, um trabalho regenerativo de qualidade, mergulhando na água, tomando um negocinho, enfim, trocando uma ideia. Inclusive fiz alguns vídeos no meu Instagram sobre o sábado. Depois da noite a gente se encontrou todo mundo. A Tati chegou com o esposo dela, o Fer,
Enfim, fomos sair, enchemos a lata de novo e no domingo teve o casamento. O casamento foi muito bonito, o Fred Caldeira realizou a cerimônia, né? Foi o padre. Eu desvirtuei o padre, então assim, minha fama no casamento já não estava muito boa, mas foi um lugar muito bonito, era uma, como eles dizem aqui em Portugal, uma quinta, né? Uma espécie de fazenda, assim, plantação de uvas, e aí foi sensacional, foi espetacular. Quem tiver curiosidade para ver alguns detalhes, eu salvei algumas coisas por equívoco na minha página do Instagram. Mas enfim, não dá pra gente detalhar todos os bastidores porque eu quero guardar fun facts. Teve mais gente falando do casamento aqui, ó. O Jô Vitor mandou: conta pra gente como foi a despedida de solteiro do senhor Marcelo Beckler. Abraços. Não teve uma despedida de solteiro do Beckler e foi uma falha muito grande minha e do Fred Caldeira. O que acontece é que a gente, e talvez a Clara nem saiba disso, a gente estava tentando armar uma viagem no final da Champions, depois da final da Champions, só que ficou muito em cima e assim, muito cara, né? Porque já teríamos o casamento e Barcelona é uma cidade cara, então não conseguimos marcar. Iríamos, quem sabe, para o leste europeu, quem sabe para Budapeste, supostamente para Budapeste, mas fica para uma próxima, Beckler. Eu acho que deu para curtir bastante só no final de semana, acho que já deu para dar uma overdose da gente só no final de semana que a gente esteve em Barcelona. Me desculpa por qualquer coisa. O Vendeuzinho mandou aqui: qual a diferença cultural entre as praias de Barcelona e as praias do Brasil? Acho que foi o que eu comentei aqui. Nós fizemos um dia inteiro de praia no sábado. E obviamente que a galera ficou me mandando algumas coisas. Cara, tem uma diferença na forma de comércio, principalmente, né? Você tem lá, no Brasil, você tem um cara passando com milho, outro vem com caipirinha, outro vem com a raspadinha, vem com queijinho coalho, aí já serve uma porção de manjuba, aí você vai tomando, vai não sei o que, de repente você já tá gordo e bêbado, o que é muito bom. E em Barcelona ou nas praias europeias você não tem essa quantidade de gente vendendo as paradas. E eu sei que você tá perguntando aqui, que é a questão do topless. Realmente, em Barcelona, na Itália, em Portugal menos, tá? Mas na Itália, em outros lugares, o topless é uma coisa normal, corriqueira. E aí, é claro que para nós brasileiros é uma coisa que até para as brasileiras chama um pouco de atenção, porque você não vê isso nas nossas praias. Aqui em Portugal também não vejo muito, apesar que eu moro aqui próximo de uma praia de nudismo, mas eu não vou lá toda hora, né? E toda hora e quase nenhuma vez. Nenhuma vez, vamos colocar assim. Mas de qualquer forma, há uma diferença de comportamento dessa parte de comércio e do topless, meu querido. Era isso que você queria saber, né? Enfim, mais gente perguntando aqui do casamento. E o Hudson Reis mandou aqui: qual o seu advogado e como ele te consegue esses Vale Nights? Calma. Isso aqui é um trabalho, não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Casamento é assim. Você tem que, né, fazer rir e tem que também deixar muitas vezes a coisa acontecer. É na base da confiança. Infelizmente a minha esposa não pôde ir para o casamento, mas enfim, o meu advogado também é muito bom. Vamos falar de futebol, né? Pouquinho, só um pouquinho. O Matheus Smith mandou o seguinte: existe alguma possibilidade de algum time vencer a Liga Portuguesa sem ser Porto, Benfica e Sporting? Já aconteceu na história, né? O Belenense, se eu não estou enganado, na década de 40 e a última vez em 2001, surpreendentemente, o Boa Vista, time daqui da cidade do Porto, os achadrezados, conseguiram desbancar o favoritismo dos grandes e venceram a Liga. Mesmo entre esses três que você falou, tem uma hegemonia nos últimos 20 anos de Porto e Benfica, né? O Sporting voltou a ser campeão recentemente e a história mostra que é difícil. Entretanto, se tem algum clube que está mais próximo de fazer isso é o Braga. O Braga tem um investimento na estrutura, o Braga tem um investimento interessante nas categorias de base, o Braga tem um investimento recente também em termos de negociações, né? O time equilibrou muito bem as contas
e também um investimento externo do Qatar, é uma equipe que está no caminho para isso, né? Não é à toa que chegou agora na terceira colocação do Campeonato Português, vai ter a possibilidade de disputar a pré-eliminatória da Champions, os playoffs e quem sabe estar na fase de grupos. Passinho a passinho o Braga vai incomodando cada vez mais. Acho que na próxima década a gente vai ver isso acontecer. Palpite, né? Palpite. E tem um outro aqui que é o ruim em todos os esportes. Parabéns, hein? Parabéns. A Liga Portuguesa é melhor que quais ligas na Europa? Quero criar conteúdo do Tugão. É um desafio, porque é um mercado menor, né? E o conteúdo vai ter menos acessos, vamos dizer assim. Mas, cara, a Liga Portuguesa tem muita coisa interessante, especialmente a quantidade de jogadores brasileiros que jogam por aqui. Os técnicos portugueses que hoje são referência, especialmente no mercado brasileiro. Olha aí o Bruno Lage já fechando com o Botafogo, líder do campeonato. Nem preciso falar dos outros. E assim, para fazer um ranking, você pode se apegar ao ranking da UEFA, né? Mas eu acho que a Liga Portuguesa está atrás. Isso sem ser pelo ranking da UEFA, tá? Da Premier League, da La Liga, do Campeonato Italiano, da Bundesliga, da Liga Francesa, porque lá temos mais nomes, né, do que aqui em Portugal, especialmente porque tem um Paris Saint-Germain. E aí depois eu acho que a Liga Portuguesa rivaliza ali com a Liga Holandesa. Acho até a portuguesa melhor, apesar do ranking da UEFA tá dizendo o contrário. E essas ligas mais periféricas, Portugal vai bem. Então, assim, é um time que dentro da Liga dos Campeões, uma liga que dentro da Liga dos Campeões consegue colocar geralmente uma equipe nas oitavas, nas quartas de final. É um campeonato interessante de acompanhar. Eu não posso reclamar não. Eu gosto bastante, mas quem quer só assistir Premier League e La Liga, no máximo campeonato italiano, aí segue a vida, né? O Dom Izam, acho que é isso, mandou: qual jogador você acha que o Diniz vai convocar? Porra, vai convocar um monte, né? Não vai convocar um só. Eu acho que entendi o que você quis dizer, né? Se tem alguma coisa que vai rolar de diferente. Eu acho que o Diniz vai olhar um pouco mais para o mercado interno no Brasil, ou seja, para o Campeonato Brasileiro, para dar oportunidades talvez a alguns talentos que não tenham tido tantas oportunidades ou que mereçam oportunidades. O ponto é que eu acho que mesmo assim não vai fugir muito da última convocação do Ramon, né? Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal recentemente falando a minha opinião sobre isso, né? Sobre o Diniz como interino, a espera pelo Ancelotti, as minhas críticas sobre como a CBF está lidando com todo esse processo. Mas a parte disso, eu acho o Diniz um treinador interessante para a gente ver a nível de convocação, a nível de estilo de jogo, como é que ele vai querer fazer esse Brasil jogar, como é que ele vai se comportar agora num desafio que talvez nem seja do tamanho dele, né? Dentro do futebol brasileiro ainda. Mas estou curioso para ver essa convocação. Perguntinhas aqui sobre Harry Kane no Bayern de Munique, né? Essa novela. O Victor Monte mandou: Arthur, na sua opinião, você acha que no fim dessa novela toda vai terminar com o Kane no Bayern? Cara, eu acho que nesse momento a probabilidade é que isso aconteça, tá? É óbvio que no futebol as coisas giram muito rápido, né? E depende muito do Daniel Levy, que é o proprietário, do presidente do Tottenham, e é um cara muito difícil de negociar. Mas eu vejo que havia um acordo de cavalheiros do Kane com ele, para ele não jogar em clubes da Inglaterra, especialmente clubes de Londres, né? E essa proposta do Bayern de Munique foge muito do eixo, né? E assim, se ele não autorizar o Kane sair agora, vai perder o jogador de graça na próxima janela. Então acho que o Bayern vai bater os 100 milhões de euros ou de libras, que seja, que os caras estão pedindo. E eu acho que o Kane vai jogar no Bayern de Munique. É uma impressão que eu tenho, tá? E vai casar perfeitamente. São 4, 5 anos de Harry Kane no Bayern de Munique, que se caso aconteçam, vai ser histórico. Vai ser histórico. Tem outra pergunta sobre isso aqui, ó. O Anderson P92 mandou: o Kane tem mais características de Miller do que Leva ou tô viajando? Na preparação de jogo, né? Eu acho que o Leva e o Kane são jogadores com características diferentes. Eu acho que o Leva é um jogador muito mais de área, de movimentação dentro da área, né? O ataque, a bola,
a forma com que jogava também de costas. O Kane não, já é um jogador que sai mais da área muitas vezes, se necessário, até mesmo para abrir espaços, puxar a marcação para outros jogadores infiltrarem. O Thomas Müller faz muito bem isso, mas faz mais de frente para o gol do que de costas para o gol. Eu acho que pode casar muito bem os dois, tá? Jogando, por exemplo, com o Müller um pouco atrás e o Kane um pouco à frente, com dois alas espetados aqui e eles revezando de posicionamento. O interessante é que o Kane é um jogador que tem uma qualidade de passe comparado aos melhores passadores, aos melhores assistentes do futebol mundial. Se vocês forem no YouTube e procurarem lá assistências de Harry Kane, vocês vão ver o que eu estou dizendo. É um jogador muito completo e eu acho que ele é adaptável. Não é que ele vai bater cabeça com o Thomas Müller. Eu acho que ele vai se adaptar ao jeito que o Bayern quer e o jeito que o Bayern precisa de um jogador para aquela função. Tem uma galera aqui que me mandou as paradas do festival, né? Eu fui no Nós Alive na última quinta-feira. Aliás, um bom festival. Escutei Red Hot Chili Peppers e também Black Keys. Muito bem organizado. Organizado até demais. Eu gosto de um festival mais raiz, mas enfim. Boa estrutura, em Oeiras, em Lisboa. E o Antônio Nunes mandou aqui. Hoje vais voltar ao Nós Alive? Não, meu amigo, é um dia só de festival. O meu advogado é bom, mas não tanto, né? Não dá pra ter vários Valley Nights assim. E eu não aguento também, cara. Putz, foi agressivo. Agressivo. O André Rocha mandou um poema aqui, basicamente isso. Red Hot Chili Peppers. Não chore porque acabou. Chore porque aconteceu. Belas palavras, só perdem pro silêncio. Mas foi bem, André, foi bem. Ó. E o Salomão, para acabar essa parte musical do programa, mandou qual sua banda preferida? Rapaz, eu sou um cara muito eclético. Eu gosto de sertanejo, samba, pagode, funk, rock, especialmente rock. Gosto de reggaeton, gosto de tudo que você me colocar aí para escutar, eu vou escutar. Entretanto, se tem uma banda que marcou muito a minha adolescência e naquela época era minha banda preferida, então hoje não seria justo não elencá-la como a preferida, estamos falando de The System of a Down. E nada mais. Vebeloto mandou aqui, salve Arthur! Tirando o City e Real, qual o time você acha que vem mais forte? Realmente você colocou dois que vão estar num patamar ou pelo menos um passinho a mais nessa temporada. Vamos ver se o Real Madrid consegue trazer um substituto para o Benzema, né? Isso vai ser importante. Eu acho que o Bayern sempre vai entrar nessa categoria, ainda mais se trouxer o Harry Kane agora, com o mercado que vai fazer, enfim. E depois vão ter alguns times que vão rondar a isso, né? O próprio Paris Saint-Germain, o Barcelona, o Manchester United, eu acho que vem forte. Eu acho que fica nessa configuração aí de poderio para a próxima temporada. Mas o City realmente está num patamar mais elevado. Perguntinha aqui do Liverpool, né? O Gielinski Bruno mandou Fabinho, Thiago, McAllister e Szoboszlai. Salah, Gakpo. Uma boa esse meio e ataque, E fora isso, você tem o Luiz Dias, né? Você tem o Darwin Núñez. Você tem um bom time, né? O Klopp começa a montar. O McAllister e o Szoboszlai foram boas contratações. Eu acho que ainda necessita de mais uma contratação para o meio campo, porque nem o Fabinho e nem o Thiago deram garantias na temporada passada de que seguram a temporada toda em alto nível. Eu acho que o Fabinho até mais, porque o Fabinho... A temporada passada teve uma queda de qualidade, né? E nem foi física. Mas o Thiago realmente é um cara que passa muito tempo no departamento médico. Acho que precisa trazer mais um cara para o meio campo nessa reformulação do Liverpool. Mas está entregue em boas mãos. Acho que o Klopp vai fazer esse time virar novamente. E quem sabe, sem a obrigatoriedade da Liga dos Campeões, não consiga competir pela liderança da Premier League. Mas isso vai depender do encaixe do time e de um pouquinho de tempo.
Lucas Souza mandou aqui uma pergunta. Como tá aí em Portugal com a chegada do Di Maria? Tamo junto. Por acaso eu estava em Lisboa, mas estava no festival de música quando o Di Maria chegou e foi apresentado. Foi apresentado num mega evento na frente da estátua do Eusébio, né? Na frente do estádio, ali na região da estátua. E tinha muita gente. E o que dá para dizer é que tá uma loucura em termos dos torcedores benfiquistas, né? O pessoal curtiu muito a contratação. Ele é um jogador que saiu aqui de Portugal como um queridinho da torcida, né, dos adeptos, como um xodó. E a carreira que ele faz, os times que ele joga, os títulos que ele vence, inclusive a última Copa do Mundo, fazem o nome dele ser talvez o mais relevante em termos de contratação da história do futebol recente português. Pô, é exagero, Arthur. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Cacilhas foi um pouco assim também, mas não tinha a conexão emocional que o Di Maria tem com o Benfica. Então acho que foi um grande acerto do Benfica. O Benfica tem várias soluções ofensivas se o Rafa Silva ficar, e o Di Maria é a cereja no topo do bolo de um ataque, claro, que aí no mercado está acontecendo e muita coisa pode mudar, mas de um ataque poderoso. E se ele tiver consistência física, acho que o Benfica dá um passo adiante, até mesmo dentro de uma competição europeia, para tentar brigar por alguma coisa. É muito cedo ainda para falar, mas a torcida do Benfica está extremamente empolgada com o retorno de Di Maria. Lucas Souza mandou aqui. E o Corinthians? O Corinthians. Tá difícil, ele falou. Ainda acredita no trabalho do Lucha? Tamo junto. O problema do Corinthians, cara, um abraço pra você, nunca foi o treinador nessa temporada, né? E sim a má gestão dessa péssima diretoria que não sabe da onde veio e não sabe para onde vai, né? Além dos negócios, nem vou falar dos negócios que os caras fazem, porque isso que eles fizeram com o Zenit aí é coisa de maluco. Então, assim, apontar o dedo pro treinador é mais fácil agora, as coisas não estão dando certo. Mas há algumas semanas, antes do time virar contra o Atlético Mineiro, eu tinha dito aqui que a única exclusiva necessidade do Corinthians no ano, era a única coisa que a gente poderia almejar, era não cair para a segunda divisão. E eu continuo falando isso. Agora é fácil, né? Engenheiro de obra pronta. Mas eu estava falando lá atrás. Não tem jeito. O Corinthians tem um bom time, se a gente pegar peça por peça e analisar nomes, mas não tem cara de nada. E não tem cara de nada porque foram vários treinadores, várias coisas que aconteceram durante a temporada, contratações que não aconteceram, jogadores que foram embora, e o Corinthians virou um deserto de ideias, e com o Luxemburgo tentando apagar incêndio, né? Tendo que trabalhar como diretor esportivo. Eu não estou aqui defendendo o Luxa porque eu acho que também o time deveria estar rendendo mais dentro de campo. Mas vai trazer quem, meu irmão? Vai trazer que treinador agora? E outro cara com outras ideias diferentes. Corinthians só não vai cair nessa temporada porque acho que tem time pior. Times piores no campeonato. Mas olha, fez tudo certo. Sabe aquela receita de bolo para não dar errado? Fez tudo certinho para cair nessa temporada. Tá de parabéns a direção do Corinthians. Flávio BR mandou aqui. Se não o Diniz, quem seria o seu técnico interino para a seleção brasileira e por quê? O problema do Diniz como técnico interino não é o Diniz em si, é ele dirigir o Fluminense e a seleção brasileira, tá? Esse é o meu grande problema, esse conflito de interesse, essa bagunça, a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente. E isso também faz parte da minha resposta, porque se você coloca o Carlo Ancelotti, eu acho que deveria ser alguém indicado pelo próprio Carlo Ancelotti para fazer todo um trabalho de transição e de adaptação de ideias. O Diniz não conhece o Ancelotti, o Diniz vai ter a autonomia dele para trabalhar e tem que ser assim, né? E a gente está esperando um treinador sem criar base para ele antes. Então acho que alguém para fazer esse processo de transição seria mais adequado. Entretanto, como a CBF não tem nada acertado com o Carlo Ancelotti, me parece que o Diniz se torna um plano A e que depois será um plano B lá no futuro caso o negócio do Ancelotti não dê certo.
é uma salada de ideias maravilhosa. Luiz B. Gomes mandou aqui: descreva o último final de semana em uma palavra. Paracetamol. Anderson P92 mandou aqui: que tipo de bêbado é cada correspondente? Ó, não vou comprometer ninguém, hein? Chorão Brigão fala muito carinhoso. Chorão, acho que é a Clara Albuquerque. Aliás, o que essa mulher chorou no casamento dela não tá escrito, hein? O Brigão, talvez o Beckler, né? Porque o Beckler é meio briguento, birrento às vezes, quando fica nervoso. Fala muito claramente, sou eu. Pode colocar eu mesmo. Falo demais. O carinhoso, o Fred Caldeira, vira um doce de pessoa. E coloca no Brigão também a Tati Mantovani, que essa vai pra luta, hein? Não tem medo. Mas eles bebem menos, né? Ou não. Ítalo.io mandou o seguinte: o que você tá achando da janela do meu Borussia? Será que é o Borussia Mönchengladbach? Ou será que é o Borussia Dortmund? Acho que é o Dortmund. Não, um torcedor do Borussia Mönchengladbach aqui. Cara, só contratou, assim, de peso Nimentia, né? Jogador que chega do Wolfsburg e deixou sair um monte de gente. Deixou sair. Pô, o Bellingham, 103 milhões de euros, né? O Rafael Guerreiro também foi embora. O Daru. Enfim, eu acho que precisa contratar mais, né? O time já está bem estruturado, porque fez na última janela um processo de contratação de muitos nomes e muitos deles deram certo, mas eu acho que precisa buscar aí, especialmente mais um meia, alguém para a posição do Rafael Guerreiro. Não gosto das laterais também, acho o Wolf um jogador bem limitado, mas do meio para frente você tem o Haller, você tem o Reina, você tem o Malen, você tem o ADM. É um bom time. Precisa se mexer um pouquinho mais nessas posições que eu falei. Ih, rapaz. O Cauê Greco mandou: grande Quesada, fígado blindado. A cúpula do Bayern ainda quer negociar Mané? Eu acho que se aparecer uma proposta na casa dos 30 milhões de euros ali, os caras vão negociar. O Mané ficou agora numa situação meio complicada, porque com o Coman bem, com o Sané bem, com o Musiala bem, com o Müller bem, se vier o Harry Kane, se o Gnabry voltar a jogar bola, é que não tem tanto espaço, assim, tanta disponibilidade para o Mané, que vai ter que correr atrás do prejuízo. É um grande jogador ainda, tá? Mas a primeira temporada foi desastrosa. Vamos ver se ele consegue correr atrás desse prejuízo. Só que se pintar essa proposta, acho que os caras vão dar linha na pipa. Mestre Stifler mandou o seguinte: pós-casamento, quem ativou o modo Grealish? Você ou o Fred? Os dois. Aliás, no final do casamento, contar um bastidor para vocês, a gente já estava tentando imitar a foto de Jack Grealish, assim, com os braços abertos. Temos essas fotos, temos vídeos. Passamos vergonha, obviamente, em bons momentos. Em algum momento também rolou, não sei quem teve a ideia, eu realmente não sei, de começar a distribuir bandeja com tequila. Foi aí que o barraco desabou. João Vitor mandou o seguinte: onde bebeu mais, Barcelona ou Istambul? Não tem nem comparação, né? Barcelona eu tava solto, né? Istambul eu tava ali trabalhando. E Istambul teve o problema da minha voz, né? Que prejudicou qualquer má intenção que eu pudesse ter. O Anderson P2 mandou o seguinte: por que todos falam em montar um time em torno de Neymar e Vinícius Júnior e não tentar montar um coletivo forte? Eu acho que hoje em dia não se monta mais um time para um jogador. Apesar da Argentina do Messi ter tido essa característica, né? Eram 10 guerreiros e um craque. A gente viu também ali outras individualidades se sobressaírem. O que eu acho que é legal é você ter essas individualidades fora da curva, para aí depois você conseguir montar um time em que eles tenham mais liberdade para se destacar. Mas o conjunto coletivo hoje no futebol é o mais importante. Rafael ST perguntando como é que foi o festival Nós Alive, que parece ter sido muito massa, foi mesmo, foi muito legal. Aconselho quem mora em Portugal a ir. Eu só fui porque tinham bandas que eu gostava de assistir.
e lá estava, enfim. Mas um dia só tá ótimo, tá? Pro meu fígado tá maravilhoso. Ele falou aqui também, o Rafael, que o Marcelo disse que eu fui um dos mais loucos do casório. Isso consta, mentira. Mentira, mentira. Muito comportado. O Arthur Silva mandou Fran Navarro no Porto. É uma boa. Fran Navarro, cara. Ó, é um jogador que já frequentou as categorias de base da seleção espanhola. Ele é um atacante barra ponta de lança, como eles dizem aqui, né? Centroavante, mas ele tem 1,79 m. É um jogador interessante, né? Sabe fazer mais de uma função dentro de campo. E para as possibilidades do Porto, eu acho que pode render. O Sérgio Conceição, ele consegue transformar alguns jogadores que têm apenas o potencial em grandes jogadores, né? E com a cara do Porto. Eu acho que esse pode ser o caso do Fran Navarro. Vamos ver. Mas tinha outras equipes interessadas e o Porto levou. Então é a primeira contratação do Porto e não pode parar por aí, né? O Porto tem que se reforçar, até porque os rivais também estão o fazendo. Bruninho Fute 1, você acha que a mudança de técnico pode prejudicar o Fogão no Brasileirão? Sim, acho que sim. Havia lá um trabalho muito bem feito já de mais de ano do Luiz Castro. O time conhecia ele, finalmente ele encontrou a fórmula ali de fazer os caras renderem. E é sempre uma perda muito grande. Agora, contratou um bom treinador. Bruno Lage é um treinador que tem uma característica de jogo parecida com o Luiz Castro. É um treinador que gosta de ter a bola, é um treinador que gosta de jogar ofensivamente, é um treinador que já conquistou um campeonato português, estava na Premier League, montou um Wolverhampton competitivo, jovem, né, sedento por desafios e muito inteligente a nível de futebol. Então acho que o Botafogo conseguiu aí, né, substituir um treinador que eu gosto muito, que é o Luiz Castro, por um outro treinador que talvez eu goste um pouquinho menos, mas que é bem promissor. Foi bem o Botafogo. Tem tudo para continuar brigando na parte de cima da tabela, até porque os caras estão empolgados, a pontuação é boa e vai ter uma continuidade no trabalho. Bruninho Futebol também mandou Kimmich ou Rodri, com todo respeito ao Rodri, tá bom, vai, se pegar a última temporada, Rodri, mas no geral, Kimmich. Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem nem conversa. Sequenciazinha aqui, ó. O Roger Corrêa mandou: quando tu vem pra Dublin pra gente tomar uma meia dúzia? Ah, gostaria, cara. Mas, ó, caro, hein? Tá muito caro viajar pra Irlanda nesse momento. E não tenho previsão. Não tenho previsão. Ficou... Eu morei em Dublin em 2012. E os preços já eram muito altos. Agora ficou surreal, né? Uma noite de hotel aí, o cara precisa vender o rim. Pelo amor de Deus. E fora os bares, né? São maravilhosos, diga-se de passagem. Entretanto, quanto tá o preço de uma pint aí? 8 euros, 7 euros, sei lá. Na minha época era 3,50, irmão. Tá feia a coisa. O JB Santos mandou: boa tarde, melhor serva do Brasil, aquela que não pode faltar quando vem pra cá. Eu gosto muito, já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito da Colorado. Acho que a Colorado é uma cerveja, aquela ipinha deles é muito boa. O Ivo Mourão mandou: cansado de trabalhar nessa semana, né? Cansado, cara. Cansado. Tirou as palavras da minha boca. O João Marac mandou: Arthur, quem é o jogador / time que te fez se apaixonar pelo futebol? Ronaldo Fenômeno, 95, aquela temporada espetacular pelo Barcelona. Ali eu comecei a falar: rapaz, não é que eu gosto disso aqui mesmo? E se for pegar do meu time, Marcelinho Carioca, né? Eu lembro de ir no estádio, toda vez que saiu uma falta perto, longe do gol, já sabia que ia dar problema pro goleiro. Então acho que fica por aí. Mauro Química mandou aqui: Real Madrid precisa de Mbappé?
Vini Júnior, Rodrigo de falso 9 e Valverde não dariam conta? Abraço. Não. Precisa de um centroavante. Talvez não seja o Mbappé, até porque ele quer jogar pela esquerda, né? Pelo lado esquerdo, que é a posição do Vinícius. Mas precisa contratar um centroavante. O Rodrigo joga muito melhor pela ponta do que de falso 9. Inclusive, acho que de falso 9, como ele faz muitas funções, a gente tem a ideia de que ele faz todas muito bem. Eu acho que de falso 9 é a que ele menos faz bem, apesar de às vezes jogar bem nessa característica. Mas o Rodrigo rende mais pela ponta, o Vinícius pela outra e um cara no meio. Se for o Mbappé esse cara, ele vai ter que se acostumar a jogar como 9. Não dá hoje para você falar, Vinícius, me dá o espaço aí que eu vou entrar. Mas, cara, o Mbappé é uma bomba. Quem levar vai levar um dos melhores jogadores do mundo dos próximos 10 anos. Então, eu acho que se tiver essa oportunidade, deveria contratar sim. E cairia como uma luva no Real Madrid, né? Se não a nível de jogo, nessa questão de adaptação onde ele vai jogar, né, de centroavante, como marketing, como galáctico chegando no Real Madrid, seria fantástico ver o Mbappé por lá. Uma pena para quem enfrentar o Real Madrid de Tati Mantovani, né? O Gabriel Fields mandou aqui: como os torcedores do Bayern, do Borussia Dortmund reagem aos jogadores do clube que vão para o Bayern? Eu acho que hoje o Rafael Guerreiro foi agora, né? Final de contrato, mas eu acho que hoje já há mais uma normalidade quanto a isso. Coisa que não existiu na época lá de Mario Götze, de Lewandowski. Mas acho que hoje os caras já se acostumaram que não tem como competir financeiramente com o tubarão como é o Bayern. Mas óbvio, fica sempre aquele rançozinho com o jogador. Mas você vê, teve gente que já foi, já voltou e agora ainda tá lá, né? O Hummels. Enfim. Se fosse no Brasil era mais difícil, né? Pedro GF mandou uma série de perguntas aqui, mas eu vou responder a do Paris Saint-Germain. PSG vai ser um time mais equilibrado taticamente nas mãos de Luiz Henrique? Cara, o Luiz Henrique é um maluco, cara. É um piroca da cabeça. Ele vai tentar implementar o estilo de jogo dele. Não sei se vai ser um time mais equilibrado, mas com certeza vai ser um time mais rock and roll. Acho que o time do PSG vai ser um time que vai surpreender nas mãos do Luiz Henrique. Acho que é uma boa escolha, especialmente pela relação com o Neymar. Me parece que o Neymar não vai para nenhum lado, né? Apesar de eu torcer para ele sair de lá, mas enfim. Pela relação que tem com o Neymar, pelo estilo de jogo. Agora, vai haver ali uma revolução tática e de forma de pensar futebol em comparação com o Galtier ou com o Pochettino, enfim. Vai ter muita mudança. Acho que no meio campo, especialmente, o Paris Saint-Germain precisa entender o que quer fazer, porque trouxe o Ugarte agora, que é um jogador mais fixo, né? Mas ele é bom jogador de saída de bola, tem o Vitinha, enfim, tem o Verratti se não for embora. Vamos ver o que os caras vão planejar para o Paris Saint-Germain, mas eu gostei da contratação. E ele é um cara que vai pra briga, né? Com a imprensa, vai pra briga com todo mundo. Então acho que talvez seja um choque de realidade que o Paris Saint-Germain estivesse precisando. Talvez dê muito certo, talvez dê muito errado. Essa é a grande verdade. Proposta bonitinha aqui do Samuel Vilhavica, é isso? Você e o Fred Caldeira aceitam ser meus amigos? Eu sou fã de vocês. Cara. Manda DM. Quando você vier aqui, vamos tomar uma. Mário Cardinali mandou como é que está o fígado depois das miniférias e também perguntando se vai ter mesmo essa semana o programa. Tá tendo, não sei como tá tendo um suadouro, rapaz, sabe? Suadouro. Mas o André Henning mandando um aí sim, hein? Beijo pra você, André. Foi bom, cara, ó. Tem muita gente pedindo mais bastidores aqui de Barcelona. A gente vai contando aos poucos, até porque eu não quero furar os meus colegas de reportagem e contar tudo que aconteceu. Mas eu queria agradecer pra caramba, cara, a moral que vocês me deram essa semana. Óbvio que o casamento também ajuda, mas nas redes sociais a gente deu uma alavancada boa lá no Instagram. Então toda quinta-feira a gente abre a caixinha de perguntas e responde as perguntas aqui no Gelada com Queçada na sexta-feira. Em breve teremos novidade no programa. E assim, semana que vem ainda estou trabalhando, ainda não estou de férias. Então teremos muito mais vídeos por aqui. Ó, e terminou minha lata, tá? Caso vocês estejam
se perguntando aí, ou não, se comportem no final de semana. Não façam que nem eu no último final de semana. Tchau.